The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O arquivo que vamos abrir hoje outra vez, e já explico porquê, é sobre o Diogo Alves. Poderão acompanhar o podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Rebateles. E eu sou a Cláudia. Outra vez, que as pessoas não ouviram a Outra primeira vez. vez, sim, porque eu, burro, só me falta as orelhas de asno. Carreguei no botão para pôr isto a gravar. Já íamos para aí com meia hora de gravação, quando olho para o ecrã e isto não estava a gravar, senhores. Sim, por isso é que é a Take Two. Tan, tan, tan. A primeira vez que a Cláudia vem aqui ao podcast, está a ficar bem apresentada. O marmanjo que trata de gravar estas dinhas aqui, não pôs isto a gravar. Mas agora está a gravar, certo? Agora está a gravar. Está sim, senhor. Já estamos a dizer há 1 minuto e 12 de estupidez. Não é tanto porque eu disse a intro. Então agora vai ser a sério. É, pá, agora vai ser sério. O teste, foi o test drive, a ver se Foi test E drive. estava-se a dar bem. O test drive estava a funcionar muito bem. Vocês podiam ter Oh. visto umas coisas giras, ouvido umas coisas giras. Ah, Já me está a falhar a uma voz e boa tudo. cena. E pronto, e eu quando olho para aqui, Vamos sabes o que é ir que ver, dá? vamos ir É, ver. dá a formatar o computador. Quando reinstalo isto, não meto os botões do Stream Deck a funcionar. Pronto, lixou. Yes. Zé. Ok. Com que então Diogo Alves? Quem é que foi Diogo Alves? Eu já sei Quem é que spoilers, foi? pessoas. Eu já sei spoilers. Então, Diogo Alves foi um dos criminosos mais ínfamos da história de Portugal. O teu Entre namorado a pensar. Mas eu ouvi isto o quê? Isto é um déjà vu? Spoilers outra vez. Desculpa. Um criminoso Tá mais bom. infame da história de Portugal. Ok. Uhum. Infame. Então um gajo foi mesmo ruim com mais cobras. Pelos vistos. Yeah. Ok. Ele não era boa cena, não. Hum. Ficou famoso por alguma razão. Entre 1836 e 1839, o Aqueduto das Águas Livres foi tragicamente o palco de grande parte dos crimes de Diogo Alves. Cometeu-os aqui para satisfazer a sua ambição de forma a que lhe fosse mais fácil e eficaz. Caching, Uhum. rápido. Ok. Caching, Mas- isso quer dizer alguma coisa mais para a frente de não saber. O Cachinga? Não sabes Caching. Cachinga? Eu sei. Mané. As pessoas. Mané. O gajo era assassínio e era roubadeiro. Pelos vistos? Yeah. Ok. Ladrão. Mas quais foram as circunstâncias que levaram o Diogo Alves a tirar a vida a cerca de 70 pessoas? Era um serial é killer. a história. Exato. Do Choca-Pique. A história do assassino do Aqueduto. O assassino do Choca-Pique. Um dos serial Imagina- killers. Tuga. Tu lembras-te do anúncio do Choca-Pique antes? Eu acho que isto já não acontece. Mas antigamente o anúncio do Choca-Pique era aquele prato cheio de trigo. Sim. E vinha uma onda de chocolate e tudo E transformava-se em puf, fez Choca-Pique. Choca-Pique. Exato. Imagina, tipo, como se fosse o chocolate o assassino e transformava tudo em Choca-Pique. E começava a comer Choca-Piques. Yeah! Eu adoro Choca-Pique, agora está-me a dar vontade. Eu sei uma Whatever. piada muito, muito, muito massa dessas de Choca-Pique, mas não vou dizer porque é mesmo muito má. Eu agora fiquei curiosa. Depois eu digo sem off, porque se eu disser em gravação, Vai ser cancelado. eu sou cancelado automaticamente. O pessoal já ouve pouco este podcast, então se eu disser esta piada, esquece. A partir deste ponto para a frente, Ou já- então ouvir a Lisa. é eu dizer uma piada muito, muito má e racista, não, é mau. Oh, então, para. Exato, Não. exato, lá está. Eu evito completamente de dizer esta piada porque é mesmo muito má. Muito má mesmo. Ok. Então, mas vamos falar Vamos então andar à do Diego, frente. tá? Vamos falar do. Não era Diogo? Ele começou como Diego. Era espanholo. Era espanholo. Hum. Nascido em 1810 no pequeno município de Samos, Galiza, Diego Álvarez foi fruto de uma família simples que cuidava de terrenos e de animais, das quais cavalos, algo pelo que o Diego era muito apaixonado. No entanto, Ok. quando ainda era... Ias dizer alguma coisa? Desculpa. Ia dizer Não, ok. boa. Estava a andar de cavalos. Eu estou a Eu fingir que ainda percebo. não ouvi, eu estou a fingir que ainda não ouvi nada deste texto, que é para dar contexto para as pessoas, estás a ver? Cavalinhos são fixes. São. Toda a gente gosta de cavalos. Exato. Ora bem, mas o Diego gostava mais.
No entanto, quando ainda era pequeno e inexperiente na arte de andar a cavalo, ele sofreu um pequeno, grande acidente ao perder o equilíbrio do seu cavalo e bateu com a cabeça no chão. Quando o Diego Explica voltou à muita coisa. escola, yeah, ele voltou à escola e os seus colegas, kids being kids, começaram-lhe a tratar por o pancada. Claro, o gajo mandou uma cabeçada no chão. Oh, pancada, anda cá. És grande pancada. Sobe ali aquele cavalo a ver se cai outra vez ao estúpido. Pronto, vamos passar à frente. Pode ser que a pancada saia do sítio. Mas a sério, tipo, vai saber. Há bocado não falámos sobre isto, mas há vários serial killers que, ou mesmo psicopatas, sociopatas, que na infância tiveram graves acidentes em que envolveram pancadas na cabeça Uhum. e isso afeta a chemistry do cérebro. Uhum. Tanto que eu não sei se tens noção. ah, Pessoal que faz desportos de contacto, tipo wrestling, rugby? Agora está-me a faltar a Rugby. palavra. É o rugby? Rugby. Sim, rugby. Essa malta tem os cérebros completamente feitos em pasta. Boxe. Exato. Quando não é aqueles combates preparados como foi o do Mike Tyson agora com o outro gajo. Mas isso são à parte. O Logan Paul. Isso aí é. Faz de Isso, conta. isso chama-se muito dinheiro envolvido. No papel. Yeah. A catinga. Exato. Nem precisavam do Tipo Diogo Alves catinga. para nada. Caralho. Mas sim, é mesmo comprovado que pancadas na cabeça são uma red flag. Ok. E ele tinha aqui a sua primeira red flag. Então tenho que ter cuidado quando a minha miúda anda aí a cabeçada às paredes. Não vai ela. Ai, cuidado! Não sabe muito mais sobre os primeiros anos de vida dele, até porque por volta Ele dos seus esqueceu-se. 13 anos. Yeah. Também Ok, acontece. desculpa. Pelos 13 anos. Ai, aos 13 anos, os seus pais fizeram um ultimato ao Diego, não querendo que o filho dependesse deles e que o mesmo desse valor ao dinheiro que ganhava, obrigando-o a trabalhar. Então foi assim que em 1823, um jovem Diogo Alves, provavelmente na altura era mais fácil adaptar o nome para português, Era os tugas Diz- armado em preguiçosos. Diego Alvarez. Não. Diogo Alves, tá? E já vais com Estou a sorte. imaginar ele. Estou a imaginar quando ele chegou cá a E ele Portugal. a pensar, o pessoal, tipo, deixa estar que eu vou-te limpar o sebo. Diego Alvarez? Hã? Diogo Alves, tá? É mais fácil. Pode entrar. Ensaralhoca-se menos na língua. Saralhoca. Hã? Em saralhoca? Ensaralhoca-se-lhe. Não, pois não. Gosto da palavra. Os Vou nossos usar. ouvintes que ouviram episódios anteriores já ouviram esta palavra estúpida. Ensaralhoca. É. Ensaralhoca-se-lhe a língua nos dentes, por isso é que não consegue falar. Em Aveiro não há dessas expressões. Aqui também não. Foi inventado. Quem conhecer a conversa da treta, conhece esta palavra. Bah, pessoal, quem conhece a conversa da treta, metam aí uma faca nos Um comentários. comentário, Uma faca. uma faca. Pode Um ser, emoji de uma faca. pode ser. Só É para ser creepy. A ver se o YouTube depois não corta os comentários por ter uma faca. Boa! Então o emoji existe. Ok, aos 13 anos vais trabalhar porque isto não é para malucos. Mas era normal naquela altura. Putos irem Yeah. trabalhar cedo. Os Por putos isso. saíam da barriga da mãe e já estavam com a enxada na mão. Ou como inchada, era Com a conforme. faca. Com a faca na mão. E foi assim que em 1823, um jovem Diogo Alves emigrou para Lisboa juntamente com muitos outros galegos que vinham ajudar na construção do aqueduto. Ok. Não era incomum que os galegos procurassem trabalho na capital portuguesa, pois nesta altura muitos encontravam seu ganha-pão no aqueduto como construtores ou aguadeiros. Ok. Mas ao contrário destes, Diogo decidiu trabalhar para famílias nobres. Pudera. Durante a... Ganhava mais papel, não é? Yeah. E olha que ele começou muito bem, ele até tinha muito boa reputação a nível de trabalho. Ele inicialmente era boleiro, se não me engano. Era tipo um servente já de alto estatuto. Normalmente é assim os serial killers todos. São pessoas que toda a gente conhece, são pessoas simpáticas. É pá, eu nunca fui a pessoa que desse sinais que fosse fazer isso. Depois lá por trás estava, ringa, menos uma perna. Ai meu Deus. Parecia o Não estou a Dexter. confiar no. Isso.
Ia dizer para nunca confiar lá no mordomo, mas afinal. A culpa é sempre do mordomo. É como no jogo do Cluedo. Não estou a brincar. Pronto. Diga. Durante alguns anos, ele trabalhou de forma honesta como criado em casas senhoriais e como tratador de cavalos em coxias. Uhum. Uma das paixões de Diego eram estes animais, os cavalinhos, né? E o seu Desde conhecimento que pequenino. tinha por eles, desde pequenino, ele gostava do cavalinho. Os cavallitos. Exato. Pocotó. O conhecimento que tinha por estes cavalos levou-o a entrar num hábito nada saudável de fazer apostas de corridas de cavalos. Ok. Nós já estávamos a falar outra vez, mas antigamente não havia o placar Nem o Euromilhões, nem nem isso. Euromilhões, nem o Totoloto. Como é que se chama aquela que se vende nos correios? Ui, sei lá. Não era? Fuck. Sempre que se vai aos correios, eles querem vender uma. Eu sei o que Esquece. estás a falar, mas não estou a ver como é que ele se chama. Alguém vai nos dizer o que é nos comentários. É o Totoloto. Não. Não é o Totoloto, não. I don't know. Vou estar de noite a sonhar com isto. Que as corridas dos cavalos. Paixão. Não, com a tal cena que vendem nos correios. Ok. Vai-me aparecer uma senhora lá dos correios a vender-me uma. São selos, senhora. Siga. Ora, outra paixão do Diogo era a sua companheira Gertrudes Maria, conhecida como a Parreirinha. Ok. Mãe de um menino e de uma menina, Gertrudes era proprietária de uma taberna que Diogo frequentava e é considerada a principal razão dos maus caminhos que ele tomou dali em frente. Porquê? Já vamos ver. Ah, Há bocado eu comentei que. não comentaste nada, que isto é a Gertrudes- primeira vez que estamos a gravar. Shhh. Então, pronto. A Gertrudes, pondo um A bocadinho de Gertrudes contexto na coisa, que era a Era parreirinha. casada. E era casada com um senhor que não sei dizer o badalhoca. nome, não vos sei dizer o nome. Ok. Mas Era um como o senhor. senhor passava o dia todo a trabalhar, não dava tempo para andar nas brincadeiras com ela, ela arranjou Ela teve que arranjar um brinquedo. um brinquedo, sim, que era o Dioguito. Hum, Pronto, até e ele era então o trabalho inocente e coisa, e a senhora mostrou-lhe os... vamos passar à frente. E pronto, ficou a parreirinha. mostrou-lhe a parreirinha. Eu não queria lá chegar. Mas pronto, dei o nickname. Está explicado. With the Ok. name. Ok. Até então, o trabalho honesto de Diogo já não satisfazia os caprichos da sua companheira, o vício pelo jogo e pela bebida. Foi assim que ele viu no aqueduto das águas livres uma forma fácil e rápida de ganhar a vida. E agora vamos dar uma pausa na história do Diogo para falar sobre a situação socioeconómica do país na altura. História a estas horas. Vamos ter uma aula de história. Senhores não vão- e senhoras, aproveitem Não para vão dormir um captar bocadinho. nada. Saquem da almofada, Exato. bebam um leitinho. Esta tem que ter contexto. Vamos mimir. De onde é que apareceu o Exato. aqueduto de águas livres e porque é que está há tanto tempo em pé? Pois é, Tanta coisa que está tanto tempo em pé e a gente não percebe porquê. são comprimidos. Manda, será que lhe meteram comprimidos na estrutura? Vai na volta, por isso é que aguentou muita coisa. Olha os spoilers, vamos andar para a frente, vá. Quem é que mandou construir aquilo? Primeiro que tudo, quem é que mandou construir a coisa? Ok, Dom João V mandou levantar aquilo. Exato. Teve início no século XVIII e fim no século XIX. Foi rápido, uma coisinha assim. 100 anos. Yeah. Por isso é que ele ainda está a durar até hoje. Olha que se fizessem aquilo que as estruturas faziam hoje os prédios já tinha que ir há muito tempo. Já tinha caído, já nem se viam os... Hoje em os dia já não pilares. metem coisas em pé como antigamente. Não. Já não se fazem coisas como antigamente. Este monumento de estilo arquitetónico barroco e neoclássico é um complexo sistema de captação, adução, que é o fornecimento de água do ponto de captação até ao local onde é feita a distribuição. Distribuição de água à cidade de Lisboa. Ok. Entrou Os em gajos foram, funcionamento- foram roubar as ideias disto aos romanos. Eu penso que sim. Eles têm que ter tido... Romanos ou gregos? Agora nem sei dizer. Não sei. Mas deve ser aos romanos, sim. Eles viram-se gregos para pôr aquilo em pé. That's what she Entrou em said. funcionamento.
Lá vamos nós outra vez. Entrou em funcionamento em 1748. Transportava diariamente 1.300 metros cúbicos num comprimento de 58.135 metros de galerias subterrâneas e galerias Jesus. elevadas. Tanta coisa. Muita água a Isso é passar por muita ali. água, muita aguinha. Exato. Então também era muita gente a beber. Olha que se isto Imagina, fosse para as Lisboa. companhias hoje em dia, pagavas um balúrdio por aquela água toda. Ainda por cima não era água como é hoje, tipo toda filtrada e Exato, caraças, mas se era- calhar era mais limpa do que era agora, toda filtrada, digo-te já. Se calhar estás com razão, estás? Eu estava para dizer que se calhar eles Se isto bebiam ainda por muita cima, se for água porcaria. vinda da fonte, era 30 vezes Mas mais limpa do que é aquela da torneira que a gente bebe. A Isso cena é é. essa. A cena é mesmo essa. Não sabia a lexívia. E nem outras coisas. Jesus, por acaso nunca tive sabor de outras coisas para além de lexívia. Ora bem, Também não, atualmente graças tem a Deus, início né, cara? Meu Deus. Peço desculpa. Deu-me a livre. Atualmente tem início na Mãe da Água Velha e termina no reservatório da Mãe da Água das Amoreiras, tendo um percurso total de 14.174 metros. É muito Continua metro. a ser huge. Exato. Continua a ser. O pessoal aí da zona de Lisboa deve ter noção assim destas zonas. Quer dizer, dá para Eu só visualizar. conheço a parte que está ali a aparecer no ecrã, que é o aqueduto mesmo. Tudo a partir daí eu não conheço mais nada. Mas Um dia destes fazemos uma excursão. os Limp Bizkit já lá tiveram Patrix, a fazer Eu tenho um que ver. videoclipe. Eu tenho que dizer isto Podemos porque isto há meter bocado não foi o aí. gravado. Não, isto porque isto dá direitos de autor, é complicado. Fuck. Pois, mas o pessoal que não ouviu há bocado, porque isto não estava a gravar, o videoclipe foi gravado cá em Portugal e dentro do aqueduto, onde, ao certo, não sei, mas foi o boiler dos Limp Bizkit, que há uns aninhos atrás. Vejam isso que eu também vou ver. Não sabia e estou a aprender. Coisas que um gajo com 42 anos percebe, ou sabe, sinceramente. Estou a ficar Mas that's velho. pretty cool. Tipo, uma banda de nome como os Limp Bizkit virem cá fazer Uhum. uma cena dessas. Foi É fixe, giro. foi muito fixe na altura. Eu vou lá para os comentários do videoclipe dizer Portugal, caralho! Então, tens lá uma bancazinha escrita em português e tudo no videoclipe. Tenho que lá espreitar. Yeah, vai ver, é Não fixe. sabia mesmo. Aposto que nem o Rafa sabia. Ora bem, para nós estamos a falar do quão forte o aqueduto é, não é ao acaso, não é? Porque ele sobreviveu ao terremoto de 1755, que é considerado um dos terremotos mais mortíferos da história. Esta Tudo perda de caiu população- enquanto aquilo ficou em pé. Tudo que. Estás a imaginar Literalmente. tudo à volta do aqueduto e ele ali. Isto não tem nada a ver com esta cena. Eu vou continuar a dar água a estas pessoas sedentas. Não, mas é assim. Continua a servir. Aí é que se vê que a estrutura que foi feita naquela altura não tem nada a ver com aquilo que é feito hoje. Se fosse feito hoje, um terremotozinho, entre aspas, destes tinha mandado aquela estrutura toda abaixo. Completamente. E hoje aquilo ainda está lá em pé para toda a gente ver. Está rijo. Atualmente aquilo é um museu. Nunca fui lá. Também não, nem planeio ir. Ok, mas sobreviveu a isto. Vou. Fica a saber cá de pela baixo. parte de baixo. Yeah. Passas por baixo. Passa assim com os binóculos. Exato. É, Quando Tá-se fores beijinho, à saída. costa, passas por baixo do aqueduto. à Costa da Caparica? Exato. Quem vem aqui da minha zona tem que passar Ok. por baixo do aqueduto para entrar na ponte, 25 de Abril. Ok. Ok. Eu já entrei em Lisboa através de Vila Franca de Xira. Uhum. Se calhar já passei por debaixo dele e não me lembro. É, passaste aqui perto de mim. Yeah. Ora bem, então, esta perda de população e destruição quase total da cidade de Lisboa causaram um grande impacto socioeconómico e político na sociedade portuguesa no Claro. século XVIII. Claro. O pessoal estava todo a afastar pedrinhas. Pedrinhas não, pedronas. Estava tudo a armar o calhau para o lado. A tirar corpos debaixo dos escombros. A tratar dos vivos e enterrar os E mortos. tirar água também, porque a gente vamos com uma marmota em cima. Muita água, yeah. O tsunami. Além do terremoto, levámos com o terremoto, ficou tudo a arder. Depois mandaram água para apagar tudo. Zau. Caramba. Foi muito lixo. Eu não consigo imaginar o que. Nós estamos aqui a rir-nos, mas não tem graça. Não. É assim, tens dado de ser estupidez, mas não tem graça nenhuma. E mais,
tudo indica que pode acontecer outra vez. Yeah. Tudo indica que pode acontecer outra vez e não estamos muito longe disso. A cena é essa. Não foi este ano que aconteceu aí um terremoto que assustou a malta? Sim. Portanto, eles andam aí. Se vocês derem-se um bocadinho ao trabalho e vêm ao YouTube e verem o porquê é que isto aconteceu, porque é que este terremoto se deu, por causa das placas tectónicas, deem-se um bocadinho ao trabalho para perceber o que é que aconteceu e o que é que poderá acontecer outra vez. E atenção que Estás a falar do terremoto em 1755. pensava que estavas a falar do mais recente, ok. Não, o mais recente também foi no mesmo sítio, foi por causa daquela placa tectónica. Mas para perceber o porquê é que isto se deu nesta altura, o que é que aconteceu cientificamente para aquilo ter sido com tanta força e ter criado o tsunami. É interessante. Ora bem, sim. Eu podia também ter entrado por aí. Não, que é muita história, que ainda por cima agora vem para aí gajos invadir Portugal e tudo. Agora vem os franceses. Ixi, ainda por cima, vem com os gajos. Ui! Giré, Gamel é português, é com coisa. Em 1807, a invasão das tropas napoleónicas ao território português. Ainda por cima foi o anão. instigou- O anão? Sim, Pois o Napoleão Napoleão supostamente era é pequenino, pequenino. não era? Exato. Oh! Opa! Aquilo, Tinha grandes sonhos. aquilo que estavam a ver aqui na imagem não era um cavalo, aquilo era um pônei. Perspectiva é uma coisa fantástica. Ora bem, então, com a invasão das tropas napoleónicas no território português, a malta da corte portuguesa, Alex faz tarde, foram para o Brasil. Claro. Então vinham para cá os Epá, franceses, até ninguém sabia falar francês. Ao menos foram para um país que percebe alguma coisa, né? Até eu ia para o Brasil nesta altura, está quentinho lá. Não sei se ia. A beber uma aguinha de coco, fazer um bocadinho de praia. Acho que está bem. Para torrar ao sol. Passar frangos. Com a ajuda das tropas britânicas, Portugal viu-se livre de Napoleão Bonaparte, mas agora estava numa profunda crise comercial, pois com o fim do impacto colonial, com o fim do pacto colonial e a assinatura do Tratado de 1810, os produtos britânicos tinham privilégios nas alfândegas portuguesas. Desde essa altura que havia alfândegas. Exato. A gente pensa que é coisa de agora. Desde essa altura que andavam a gamar ao povo que A fazia encomendas lá malta. fora. Santa Cenoura. Mas os Felizmente ingleses são não. espertos. Os ingleses agora entravam pela porta do cavalo. Com regalias. Exato. Ainda davam para uma madeirinha nas costas. E trouxeste isto tudo. Bora, traz mais. Anda. A gente precisa de coisas britânicas. Esse é que é bom. Por isso é que o Português. Algarve está no estado em que está, que é só britânico. Os gajos entravam lá por cima pela Feira da Foz e depois era só descer até o Algarve. Era a ligação direta. Opa! Ora bem, então, depois voltou o Dom João VI a Portugal em 1820 Já estava e as farto do suas Brasil. decisões. Não estava bem farto, a malta que estava aqui dizendo: então, mas tu és rei de Portugal e não estás em Portugal, porquê? Eu estou a tratar do Brasil, hein? Vou fazer um Eu tratado. sou do rei do Brasil também. Exato. Eu sou rei de dois países. Exato. Ok, o gajo voltou. Ora, o gajo voltou e as suas decisões conflituosas sobre a constituição política do país contribuíram para o descontentamento popular. O sistema absolutista em Portugal estava a tornar-se cada vez mais problemático. A influência de figuras absolutistas como o Dom João VI e o seu filho Dom Miguel e a dominação da monarquia centralizada e autoritária estavam em desacordo com as demandas por mais liberdade e poder popular. Este acumular de insatisfação, desejo de mudança e busca por liberdade individual desencadeou a Revolução Liberal de 1820. E agora vamos entrar noutro arco de Portugal. Ok. Estás a imaginar se Portugal fosse um anime, este tinha uma nova opening. Em agosto Exato. desse ano, um movimento revolucionário começou no Porto, na região norte de Portugal, com um grupo de militares e civis exigindo reformas políticas.
O movimento rapidamente espalhou-se por outras partes do país e culminou na formação de uma Assembleia Constituinte em Lisboa. O principal resultado foi a Revolução Liberal. da li- ah, o principal resultado da Revolução Liberal foi a promulgação da Constituição de 1820, que estabeleceu um sistema de monarquia constitucional com um rei limitado e um governo eleito pelo povo. Foi aqui que as coisas Foi começaram aqui que a. estragaram tudo. A gente era Yeah, tudo monarquia e passámos para a República das Bananas. já não fazíamos bend the knee. Eles é que davam bend the knee. Epá, mas Ora bem, já não bastou o Afonso Henriques ter ido às trombas à mãe e a gente deixar de ser espanhóis. yeah, E agora vem para aqui estes paspalhos por tirarem a monarquia e a gente vir para a República das Bananas. o Dom Afonso Henriques deve estar nesta altura a dar voltas no caixão, todo triste. Exato. Ele a pensar, foge, E a escrever não no explorem Twitter mais como ao Trump. pormenores. Pá, eu estava tanto trabalho que eu fui para dar às trombas à minha mãe e afinal. Ele estar a fazer hashtag Make Portugal Great Again. E depois temos outro problema. Isto é a história que nos contam. Ora, a história que não nos contam que está por trás disto tudo. Yeah. Porque supostamente a história real de Portugal não é bem assim como está sendo dada nas escolas. Mas isso é uma parte. Isso é, se temos que embelezar a história Exato. para os nossos mini-meus crescerem com amor à pátria, né? Não, é aquela velha história, só contam aquilo que interessa. O que não interessa, eles não querem passar cá para fora. Ou a história é sempre escrita pelo Story is written by the victor. É assim Exato. que se diz? Deve ser. Algo assim. Ora bem, a Constituição determinava uma série de reformas políticas, incluindo a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Sufrágio censitário, que era o voto apenas para homens acima dos 25 anos com um trabalho considerado útil, e a liberdade de imprensa. O pessoal a arrumar carros não tinha direito a votar. Nope. Isso não é considerado útil. Naquela altura era carroças, não era carros. Principalmente quando tu estás com o teu coche e vês claramente que tens um lugar para estacionar 30 coches e vem lá o gajo a dizer, estaciona aqui. Não, fica aqui mais bem arrumadito, está à sombra e tudo. Eu fico de olho no cavalo para ver se ele não foge. Eu risco-lhe o coche e não dá. E passa Não para dá. cá um franco que deixaram cá os franceses aqui há pouco tempo atrás. Ora bem, então, após a Revolução de 1820, houve uma forte divisão política entre os liberais, que apoiavam a Constituição e as reformas, e os absolutistas, que queriam restaurar o antigo regime. Eram os do Make Portugal Great Again. É. Esse Na volta conflito... até fazia bem. Se ela voltar àquilo que era. Opa! Nós ainda temos família real em Portugal. Os Duques de Bragança, se não me engano. Não fazem nada, nem poder para nada. Eles ainda têm... Eles têm um partido. Só é que não vota neles. Partido Monarca. Opa! When you try your best, but you don't succeed. Pronto. É isso. Ai. Ora bem, este conflito fez com que em 1828 se desse a Guerra Civil Portuguesa entre os liberais, que eram liderados por Dom Pedro IV, e os absolutistas, que eram liderados pelo seu irmão, Dom Miguel. Era tudo interesses. Era tudo interesses. Queriam o papel, o guito do pai deles. Por isso é que andava à porrada. Um deles era o filhinho do papá Exato. e outro era o filhinho da mamã. O revoltado. Não sei. Não sei. Claramente eles não estavam. Ou então um engravidava pelos ouvidos, como se costuma dizer, e foi ouvir o povo. E o outro, não, a gente tem que mandar no povo e o povo tem que amochar, porque isto assim não dá nada. Ora, quem ganhou no fim desta guerra de bros foram os liberais, ou seja, claro, vê-se onde a gente está agora, né? O Dom Pedro IV ganhou e consolidou as reformas constitucionais e o regime constitucional em Portugal. Era o Dom Pedro IV ou o Dom Miguel? Não, Dom Miguel. O Pedro, não, é os absolutistas, desculpa. Desculpa, sim. Ok. Com esta guerra civil de 6 anos e consequente mudança de regime, ninguém estranhou quando os corpos começaram a aparecer no Vale de Alcântara. O povo, especialmente as classes mais baixas, estava desesperado e com fome.
Então a ideia de pôr termo à vida de uma forma tão drástica não fez a polícia inicialmente suspeitar do envolvimento de terceiros. E vamos Ok. voltar aos dias, à timeline do Diogo. Agora vamos O que é que o rebobinar para a Diogo- frente. Há bocado Rebobinar? rebobinámos para trás. Agora vamos rebobinar para a frente. Sim, porque estamos a falar no passado e a rebobinar entre Mas é ali, aspectos do mas é passado. ali juntinho. É muito perto, os passados. Sim, sim. Tem tudo uma razão de ser. Ora bem, então no espaço de 2 anos, entre 1836 e 1837, aproximadamente 70 pessoas tiveram as suas vidas terminadas. 70. É boi. Não por vontade própria, mas por mão e delito final do assassino do aqueduto. Acreditava-se que Diogo terá conseguido chaves falsas para abrir as galerias do aqueduto, onde ele e o seu companheiro no crime, Manuel Joaquim da Silva, conhecido por o Beiço Rachado, se escondiam Uma morro nas trombas, ficou com o eixo aberto e ficou para sempre. Isso. no Beiço Rachado. O outro Ou então ficou tentou fazer pancada, caiu do cavalo. E este ficou Imagina o beiço rachado. Então, o Pancada e o Beiço Rachado estavam escondidos lá no aqueduto. Meu Deus. Mas o que é que eles faziam? Como é que eles achavam as vítimas? Explica-me lá. Então eles esperavam pelo fim do dia, porque no início do dia as suas vítimas, que eram viajantes, lavadeiras, agricultores e estudantes, usavam o caminho estreito lá no alto do aqueduto como um atalho para ir dos subúrbios até à parte mais abastada de Lisboa. Eles eram surpreendidos, as vítimas, eram surpreendidas, subjugadas e despidas de todos os pertences que eram de valor para o duo. E depois eram atirados do topo do grande arco, o arco grande, aliás, caindo 65 metros de altura para uma morte certa. Jesus. Era muito complicado, diria eu. Pá, digamos que sim. Eles eram surpreendidos, a gente passa para cá a massa, ou se calhar até levavam. Mas eles ainda uma eram arma. atirados em vida? Se calhar eram, não é? Alguns eram, outros ainda eram atacados com uma faca e depois eram atirados lá para o fundo. Depois, quando eles caíam lá no fundo, não dava para fazer uma autópsia a ver o que é que tinha acontecido antes deles terem se atirado. Portanto, Estavam um bocadinho estragados para um gajo perceber quem é que era, não é? um bocado estraçalhados, sim. Exato. Ora bem, não importava a idade das potenciais testemunhas e apenas uma deixou remorsos a Diogo Alves, uma criança que, enquanto ele agarrava e se preparava para atirar, lhe deu um sorriso. Muito triste. Coitada da criança, não sabia para o que é que ia. Pensava que ia para o escorrega. Não, ele pegou-lhe ao colo. Ele se calhar até era conhecido na comunidade, sei lá. E ela sorriu-lhe. E isso é muito mau. Imagina, tipo, serem pessoas com quem tu estavas todos os dias e... Mas normalmente é isso que é os serial killers. Nós fizemos um episódio do palhaço assassino, que ficou conhecido como palhaço assassino. Ele era uma pessoa bem conhecida na comunidade e fazia muito bem na comunidade. Mas matou montanhas de gente. John Wayne Gacy. É o episódio do John Wayne Gacy. Tenho que ver esse. Para ficar extremamente revoltada e não confiar nas pessoas. Eu não confio. Fuck! Yes. Ora bem, finalmente em 1837 o caminho público por cima do aqueduto foi encerrado devido aos suicídios. Que estavam a acontecer e assim permaneceu durante décadas. Os gajos começaram a pensar, bem, 70 pessoas que já é um bocadinho demais, é melhor fechar o caminho para ver se mais ninguém se atira. Você vai pensar, estes gajos estão-se a copiar uns aos outros. Não. Arranjem outra maneira de acabar com a vida. Mas também digo já que as autoridades naquela altura eram um bocado estúpidas, porque 1, 2 ou 3 ainda é naquela, um gajo percebe. Agora 70, inclusive é crianças, terem suicidado. Desculpa lá. Sabes que as crianças eram sempre acompanhadas por parentes, não encontravam corpos de crianças assim, tipo... Tá bem, still. À solta, casos isolados. Mas, portanto, a ideia, imagina que é uma mãe que está a passar dificuldades, então, ok, eu não... Mas eu não normalmente mais. Uma mãe atira-se junto com o filho. Não Sim, vai sim. corpo e depois vai outro corpo. Sabes que eu acho
assim, não há testemunhos de pessoal cá em baixo, mas eu acho que nunca houve ninguém a ver as pessoas a caírem, efetivamente. Sim, tudo bem, mas é assim, é uma sorte do caraças o gajo mandar o corpo exatamente para o mesmo sítio para cair exatamente no mesmo sítio. Ah, tu estás a dizer que quando a mãe saltasse, que ela já ia com Normalmente, o filho ao colo. normalmente, quando as mães se suicidam com as crianças, levam-nas junto com elas. Não é atira-se primeiro e depois vai ela. Pois, sim, concordo contigo. Mas, já, a polícia É muito mau. estava Estava com os copos. a fazer a ronda no sítio errado e não queriam saber. Exato. Era gente pobre, eles pensaram, isso Ainda se é fosse um menos um. rico agora, é o pessoal do povo. Pois, porque quando foi pessoal rico a coisa mudou. Então, com o fecho do aqueduto, Diogo Alves viu-se obrigado a mudar de esquema e formou uma quadrilha para prosseguir com a sua carreira criminosa. Agora constituído por o Diogo Alves, que era o Pancada, Uhum. o Manuel Joaquim da Silva, que Era era o o beiço Beiço rachado. Rachado, Ok. exato. O António Palhares não tem apelido, nem o António Martins Era o também não tem Palhares. apelido. Esse era o Martins. O Palhares e o Martins. Conheço muita gente que tem o apelido de Martins e o pessoal chama-lhe Martins, não lhe chamam o primeiro nome. Portanto, Exato. já é a mesma cena. Mais o João das Pedras, que era o enterrador, e o Claudino Coelho, que era o pé de dança, os Ok. terceiros da vida arada, usavam a taverna das Gertrudes Maria como um ponto de encontro Ainda por e cima. base de... Exato, a Gertrudes Maria também estava Estava aqui. na cena, estava no jogo. Já não bastava encornar o marido, ainda vem para aqui matar pessoas. Ela não era inocente nenhuma. Exato. E nota-se. Ora bem, eles usavam então a taberna como uma base de planeamento para os assaltos que faziam a casas burguesas na cidade de Lisboa. Ah, então o gajo As deixou de ir para cima do reduto para ir roubar casas. Yeah. Isso é um downgrade. Opa, se calhar tipo, no mesmo dia não fazia. Diria que ele inicialmente a fazer só às vítimas do aqueduto não ganhava tanto como ao que ele foi ganhar depois a fazer uma casa True. Mas burguesa, né? passar de assassino para assaltante é downgrade. Mas ele também matava as pessoas, né? Ah, pronto, então, ok. Até um upgrade. Juntou tarefas à cena. Ok, Ainda por ok. cima agora eram 6. Um Exato. caneco. Tinham mais mãos para agarrar. Sim. Ora bem, então, as vítimas da quadrilha continuavam a não ter chance de viver após serem o alvo. No entanto, ao contrário da ausência de investigação nos casos do aqueduto, a polícia abordou esta nova onda de roubos e consequentes homicídios de outra forma. Claro. Agora já não era gente pobre. Já era pessoal agora com eram papel. ricos. Eles tinham que ir ver. Eram obrigados. Yeah. Então vamos chegar ao caso que acabou por dar fim a tudo. Ok. Que aconteceu na madrugada de 27 de setembro de 1839. Um padeiro que se encontrava a fazer a sua rota de entregas habitual deparou-se com uma situação fora da rotina. As portas da casa número 16 da Rua das Flores estavam abertas e lá dentro encontrou-se sem vida a família Mourão. 4 pessoas inocentes, das quais uma mãe, 2 filhas e o seu filho, foram as últimas vítimas da quadrilha. Esta família nem sequer tinha ligação familiar ao dono da casa, o médico Pedro de Andrade. Aqui encontrei muitas. Como é que se diz? Quando a informação não é consistente em todas as fontes. Há quem diga que o Pedro de Andrade também foi uma das vítimas dessa noite. Há outros sítios que só falam Há muitas na lacunas neste família caso. Mourão. Sim, ao redor de toda a história do Diogo Alves não há uma história única. Há vários. Ok, há vários pontos. Sim, e este era um que eu não consegui chegar a um consenso. consenso, que era... Ok, ele poderia ou não ter morrido, neste caso. Sim, eu vi situações em que diziam que o Pedro de Andrade era uma das vítimas dessa noite e outras fontes diziam que o Pedro de Andrade nessa noite não estava em casa, portanto sobreviveu. Ok. Então, nesta noite, eles juntaram-se todos porque um dos empregados do Pedro de Andrade tinha dado a conhecer que o Sr. Pedro de Andrade tinha muito dinheiro em casa. Então eles decidiram assaltar esta casa. Ok. O que faz sentido eles terem feito nessa noite porque não estava o Pedro de Andrade em casa. E então aproveitaram. Mas se calhar também não sabiam que estava lá outra família, né? Exato. Dias depois, o João das Pedras, o enterrador,
foi apanhado em flagrante a assaltar uma casa e acabou por não só confessar os crimes, como por entregar os restantes cúmplices. A filha de Gertrudes Maria também foi uma testemunha crucial na condenação da quadrilha. Eu imagino que a filha tenha estado presente em algumas das reuniões de Possivelmente. quadrilha e eles pensaram: é uma garotita, ela não se vai chivar. Exato. E E de depois repente, lixou-os. yeah, mesmo. O Diogo Alves acabou por admitir os crimes e, quando questionado sobre a razão para matar, ele alegadamente respondeu: Eu tinha fome, era pobre e queria viver. Após o julgamento, João das Pedras e Gertrudes Maria foram condenados ao degredo. Degredo é uma espécie de exílio na altura, eles eram obrigados a sair do país. Ok. Ou seja, exilados. Também eram espanhóis Show. estes? Não, eles eram portugueses. Ok, vão Ahm, lá ser problema de outra pessoa que eu já estou farto de vocês. vão fazer os vossos esquemas lá para o outro lado. É como Aqui não. alguns imigrantes que vêm para cá. Olha. Enquanto que Diogo Alves, Manuel Joaquim da Silva e António Palhares. Falta um António, desculpem. António Palhares e António Martins foram condenados à pena de morte. Não me perguntem o que é que aconteceu ao Claudino, mas ele era o pé dança, portanto eu acho que ele. He danced his way out of there. Deu à sola e foi-se embora. Yeah. Tchau aí, Laura, não tem nada a ver. Exato. Então, isto leva aqui ao dia 19 de fevereiro de 1841, por volta das 14h15. É lá, isto é muito específico. Exato, eu fiquei também admirada. Isto era uma das coisas que eu apanhei em todos os lados. Toda a gente falava na hora das 14h15. A única coisa que ficou O Diogo registada. Alves. Yeah. Ora bem, que horas são? Está feito. Exato. Diogo Alves foi enforcado em praça pública aos 31 anos no Cais do Tojo, sob os olhares de uma população ansiosa por ver a justiça a ser feita. Eu achei engraçado meter aí a imagem de como era o cais do, como é que era a zona do Cais do Tojo na altura Uhum. e como é que é agora. Acho, se eu vivesse nessa zona, gostava de ver onde é que era o sítio. Agora é um restaurante, pelo que eu percebi, no sítio onde era a Praça do Cais do Tojo. Continua lá a Travessa do Cais do Tojo. Uhum. Mas o sítio em si onde ocorriam os enforcamentos já não é um local aberto como era antigamente. Ok. Ora bem, então, fica também para a história como uma das últimas pessoas a serem condenadas à morte através de enforcamento. Não foi o último. Há muita gente que diz que ele foi o último, mas não foi. O último foi o senhor José. O último condenado a enforcamento foi o José Maria, que era o Calças. E o último que foi executado foi o José Joaquim, que era o Grande. Ok. Tinha Este tudo devia ser apelidos. Tinha tudo nicknames. Tinha. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguém com apelido. Não tenho. Tenho aqui a referência à última execução mesmo. Assim, entretanto, a pena de morte foi abolida em 1852, mas mesmo assim, em 1917 ainda foi executado uma pessoa chamada João Almeida porque traiu o exército português, mas foi executado fora do país. Ok. Bem, agora vamos a um pequeno plot twist que eu não estava à espera. Eu já conhecia a história de Diogo Alves, mas sempre pensei que tudo o que se falava sobre ele era comprovado. Uhum. Não sei se é isso que tens a ideia dele. Pá, sim. Sempre ouvi dizer que ele era o assassino do aqueduto. Agora vais-me dizer que isto nunca foi comprovado? Exato. A No entanto, sério? nunca foi provado se Diogo Alves foi o responsável pelas mortes relacionadas com o aqueduto. Sabe-se com certeza que 5 pessoas perderam a vida às custas dele e da sua quadrilha. No entanto, não há provas jurídicas que o assassino do aqueduto seria de facto Diogo Alves. Nem, Como de- nunca houve investigação, nem depois dele supostamente ter dito que uma das vítimas sorriu para ele? não foi considerado uma prova jurídica. Ele só foi condenado pelos assaltos às casas abastadas. Os assassinos do Faz. aqueduto nunca foram investigados, portanto. Nunca foram investigados, nunca houve julgamento, fazendo assim com que o assassino do aqueduto seja meio que um mito português. Ok. Esta não estava à espera. Mas, é assim, ah, vamos acreditar que, de facto, aquela onda de suicídios
tenha sido causada por ele, né? Uhum. Não acabou com os suicídios na altura. Após o aqueduto ter sido fechado, continuaram a aparecer corpos nas redondezas, não com tanta frequência. Mas quem é que não diz que pessoas que genuinamente quiseram pôr fim à vida, que não foram lá à Uhum. volta do local e acabaram Já que o local por tinha essa efetivamente. fama, Exato. É como aquela floresta no floresta no Japão. Japão, sim, a floresta do suicídio. Exato. Imagina que afinal as pessoas não se suicidavam lá, que era um serial killer que ia lá pendurar a Dá uma malta. volta. Podemos pesquisar a ver se Mas essa floresta tem alguma história interessante para a gente trazer para o podcast. ainda se vai a ver e temos um plot twist. Olha, Era giro. eram Mas fantasmas. a história do Diogo Alves. A história do Diogo Alves não acaba aqui. Eu Ele pensava aqui já morreu, mas não desligar acaba. isto tudo, afinal. Não, ainda não, sorry. As pessoas. Pá, Fónix, temos que aturar mais isto. Bora lá. Por mais macabro que isto sou, a alegada cabeça do assassino do aqueduto pode ser visualizada ao vivo no Teatro Anatómico do Instituto de Anatomia da Faculdade de Medicina de Lisboa. Cá, nojo. Eu estou a ver a imagem. Está linda, não está? Ah, tá. Por carga d'água que eles ficaram com a cabeça do homem. Já te vou explicar. Ah, ok. Era Então o que ia vamos lá. dizer. Eu estava já para dizer, vocês devem estar todos a perguntar porque é que a cabeça do assassino foi guardada até os dias de hoje, né? Exato. Raios. E tão bem preservada que ele deve ser aqui. Nem sei o que é que ele está enfiado lá dentro. Já te vou contar também. Também, e eu queremos chegar à frente e afinal, pronto. Bora lá. Então, porquê que está guardado até hoje? Então, na altura estava em alta a frenologia. E tu agora perguntas, o que é frenologia? O que é quem? Frenologia. Frenologia. A frenologia hoje em dia é considerada uma pseudociência. Mas na Uhum. altura era um método de determinação das características da personalidade de uma pessoa através da anatomia do seu crânio. Ou seja, tu sério? olhavas para a cabeça da pessoa e dizias: este vai ser engenheiro de obras feitas. Ok. Por isso é que a gente está com a República, não é? Yeah. Este tem cabeça para ser presidente da República. Mas isto devia ser logo uma ciência assim, logo à nascença. Epá, isto tem cabeça que vai ser assim um bocado de trambolho. Yeah. Vai para este monte. Este tem... Era mais ou menos isso que eles faziam, sim. Ok. Eles chegavam a avaliar as pessoas se eram potencialmente bons pais ou mães através da forma da cabeça. Seriously? Yes. Por isso é que isto Mas nunca andou pronto. para a frente. Entretanto, isto foi tudo por água abaixo. Eles lá viram que não era bem assim. Foi tudo pelo aqueduto abaixo. Yeah. Tiraram também lá de cima dizendo show. Acredita-se que eles acreditavam que o cérebro era composto por diferentes músculos e que aqueles que eram mais usados eram maiores, resultado num inchaço do crânio. Então, como fazia um inchaço no crânio, essa parte do crânio era maior, logo aquela parte era mais prevalente. As características morfológicas dos criminosos foram, durante vários anos, alvo de análises e conjunturas, assumindo que era possível avaliar o grau de criminalidade apenas pela observação de sinais morfológicos na fisionomia dos criminosos. Ok. Isto está a dar uma... Não sei se só uma vez viste Psychopath, ou como é que se chama? A Minority Report, também. O Minority Report vi. Sim. Já há muito Dar tempo. aquela vibe de, tipo, prever que as pessoas Para vão ver o que é que vai cometer acontecer. crimes yeah. Por isso, a pedido de José Lourenço da Luz Gomes, que foi o fundador do Gabinete de Frenologia em Portugal, a alegada cabeça de Diogo Alves foi entregue aos investigadores na Escola de Ciência, na Escola de Médico-Cirurgia, na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Estava complicado. Vês? Já estamos aqui. Esta palavra enxeralhoca-se na língua. Os dentes. Ficou, estava aqui enrolada. Exato. Confirmo. Para que pudessem estudar e descobrir como seria a cabeça de alguém capaz de tanta crueldade. Não são conhecidos os resultados dos estudos feitos pelos frenologistas, mas em 1800... Está todo queimado, sim. Mas em 1896, Francisco Ferraz de Macedo, um antropólogo criminal armado com instrumentos de precisão, analisou e concluiu que a cabeça em questão não apresentava nenhuma diferença quando comparada com cabeças normais. Ou seja... Nós guardámos isto para quê, afinal? Não, e porquê é que isto continua guardado?
A cena é Opa! essa. E vai continuar, quase certeza. Assim chegamos aos dias de hoje, onde esta cabeça de cabelo louro, olhos claros e rosto branco e fino permanecem conservados numa solução de formol, para sempre imortalizada e conhecida como a cabeça de Diogo Alves, o assassino do aqueduto. Sinceramente. Caso tenhas dúvida o que é o formol, é uma solução de água e metanol. Ok, o que é muito mal? Ah, Agora lixei-te. sim, lixaste-me um bocado, mas eu consigo dizer que aquilo isto é basicamente usado como desinfetante e às vezes também é usado como produtos de cabelos, mas é extremamente forte, então É para ficar ali é tudo tão forte que está a conservadinho. conservar uma cabeça já quase há 150 anos. Yeah? Yeah. Está E bem existem mais conservadinho, cabeças tá? a serem. Sim, existem mais cabeças nesta situação, mais cabeças de malta dessa altura que decidiram guardar só para perceber o que é que se passava com esta gente. Pá, eu sei que já houve muita gente que doou os corpos para a ciência, inclusive assassinos, que eles estudaram o cérebro, não o formato da cabeça. Não o crânio. Neste caso foi o crânio. Não, nunca o chegaram a abrir. Pelo menos não há registros dele ter sido dissecado. Uhum. Há registros de análise das dimensões da cabeça dele. Mas lá está, não chegaram a nenhuma conclusão de que fosse justificar os actos violentos dele. Exato. É só porque No sim. entanto, também há É mais um há maluco. toda uma outra confusão de que se de facto isto é mesmo a cabeça do Diogo Alves, porque ele foi executado em 1841, certo? Deixa-me verificar. Exato, 1841. Mas a cabeça dele só foi entregue no ano a seguir. Tão Ou bem seja, onde é conservada. que. Yeah. Há quem diga que tiraram-lhe a cabeça logo na altura e deram ao tal. Ao tal. Como é que ele se chamava? Ao José Lourenço. E só mais tarde é que ele entregou à escola médico-cirúrgica. Mas também é outra parte aqui que há Há muita aqui uma gap de confusão. informação. Yeah. Mas yeah, é essa a história. Tenho agora alguns fun Ok. facts para vos dar. Temos fun facts. O que é que tu tens feito de fun facts? Eu vim a descobrir que existe uma banda de death metal ou pop punk chamada A Cabeça de Diogo Alves. Seriously? Yeah. E tive a ouvir as músicas, está no Spotify se vocês quiserem ouvir. Uai, né? É mesmo. Sim, O nome completamente. da banda Uai. Mas o é nome uma da banda banda é mesmo. tuga? É. Tinha que ser. A gente não vai meter a tocar aqui por causa de copyright strikes, right? Mas pesquisem. Exato. A Engraçado. cabeça de Diogo Alves, senhores. Exato. Ok. E também vim a descobrir que existe um filme que relata os feitos macabros deste assassino. Também. Realizado por João Tavares, Os Crimes de Diogo Alves é um filme mudo com duração de 23 minutos que estreou em abril de 1911, 70 anos após o último respiro de Diogo Alves. Apesar de ter sido um grande sucesso na altura, a polícia decidiu suspender a sua projeção devido ao risco do filme induzir ao crime. Considerado o primeiro filme de terror português e classificado como o primeiro grande filme de ficção portuguesa, ainda é possível assistir ao mesmo no canal do YouTube Portugália Filmes. Olha, eu também não sabia. Se quiserem ver então o filme, 23 tá lá. minutos. 23 minutos, é rápido. É só por dizer que não tem som, vocês metem qualquer coisa a tocar ao mesmo tempo e vão olhar Olha, lá. metem a música do cabeça de Diogo Alves enquanto estou a ver Olha! o filme. Epá, as músicas que eu ouvi só uma ou outra para Só, apanhar a só vibe. porque sim. E não percebi a conexão, mas ok. É só porque sim. Respeito. Yeah. É para não dizerem que não tem pés nem cabeça, tem a cabeça Opa, de Diogo. deve ser a mesma coisa que os outros que têm o nome do feijão frado. Existe uma banda chamada Feijão Frado? Existe, que é os Black Eyed Peas. Bruh. Apanhaste-me com essa, não sabia. Black Eyed Peas é feijão frado, desculpa lá. Hoje. It's true. Nunca pensei nisso. What? Nunca mais vou pensar neles da mesma forma. Né? Yeah. É a mesma coisa que estes. É pá, vamos dar o nome. Olha a cabeça de Diogo Alves, pode ser.
Yeah. Ninguém vai perceber, ninguém sabe quem é a cabeça de Diogo Alves. Oh, que caraças. Então está Ok, feito. está feito pela segunda. A primeira vez, a Espero primeira vez. Nós gravámos isto nem um único take. a primeira, Foi pau, em coisas. limpinho. Nem houve spoilers nem nada. Não. Para mim. Espero que tenham gostado, porque de facto foi uma viagem que virou. Tive uns plot twists pelo meio, teve. Exato. Especialmente quando afinal a gente não sabe se sempre foi ele, se não foi. Ou se é mesmo a cabeça dele ou não. Também. Vou tirar a cabeça daqui que já estou farto de olhar para ele. Bem, Yeah. Yuck. Ok, pronto, e foi isto. Espero que tenham gostado. Se vocês chegaram até este ponto, comentem qualquer coisa. Olha, comentem uma faca. Outra faca. Exato. Que eu já não sei se a gente falámos na faca no primeiro take ou se foi no segundo, mas pronto. Passa Eu à acho que foi no frente. segundo. Não ouviram a parte da faca? Comentem com uma faca. Muito uma flor. Não, muito Exato. uma campa, uma campa. Uma cabeça, uma cabeça. Olha, uma cabeça. Pode ser. Yeah. Há muitos emojis de cabeças. Exato. Nada mórbid. Sim. E ver se a gente para a semana volta outra vez, né? Porque isto, as 2 semanas anteriores foi complicado. Por isso, até lá, pessoal. Já sabem, cuidado com o que se observa na escuridão. E não vão a Aqueduto de Águas Livres a estas horas da noite, porque. E não se Mas esqueçam de ver o videoclipe dos Limp Bizkit. Ah, sim. E de ouvir as músicas da cabeça do Diogo Alves. Não, isso passa à frente. Tchau, people. Até para a semana. Portem-se mal.